Qual é a relação que a gente pode fazer entre política, fazer e pensar? Então, quando eu escrevi esse livro aqui, que é minha dissertação de mestrado, o objetivo era esse. Ou seja, e como eu estava em Portugal, eu usei dois personagens importantes na história da Europa e de Portugal, Maquiavel e Dom João II, certo? Eles eram extremamente importantes. Agora, quem são esses personagens, resumidamente? Maquiavel, um dos fundadores do que a gente chamaria de modernidade na política, da racionalidade política, de uma política talvez um pouco mais científica no seu modo de enxergar as coisas, de planejar as coisas, numa razão e não em uma decisão baseada em costumes ou tradições ou questões religiosas ou de qualquer outro tipo. Ou seja, seria um pensador que está tentando dizer, olha, se você quer ganhar votos, você tem que dizer o que a pessoa quer ouvir. Por exemplo, isso é uma coisa, digamos assim, pode ser maquiavélica, mas não deixa de ser verdade. Né? Por que alguém, só você pensar o contrário, por que alguém votaria em alguém que te ofende? Né? Então, uma das máximas do Maquiavel é não ofenda as pessoas. Né? Você não deve ofender, as pessoas demoram para esquecer ofensas, né? Olha como ele está sendo racional nesse sentido. E o Dom João II, qual a importância dele? Ele é um personagem fundamental para a modernização de Portugal. Que modernização é essa? Da saída daquela monarquia feudal para uma monarquia centralizadora, uma monarquia centralizada no poder do rei. Só que ele está começando. Dom João II ele começa o processo, mas vocês vão ver no livro que ele não vai conseguir terminar, certo? Mas tem muitas outras histórias rolando no meio aí, eu não sei se eu vou dar muito spoiler. Mas a ideia do livro é mostrar o que Dom João II fez, né, pensou e fez, e o que Maquiavel pensou e fez na política. Só que o Maquiavel é muito mais um pensador do que um fazedor. Por quê? Porque Maquiavel nunca foi rei, nunca foi príncipe, nunca foi nobre, ele nunca foi um rei de verdade. Ele pode ter ocupado postos na diplomacia e administração, mas não era ele que estava dando as ordens finais. Já Dom João II é o contrário. Ele não é um pensador, ele não é um filósofo, ele não é um escritor, ele não é um intelectual, mas ele é o cara que está tomando as decisões e ele é um cara que está lendo, que está estudando coisas a respeito e que está tomando decisões que estão caminhando Portugal para se tornar uma monarquia moderna, moderna no sentido de modernidade do período histórico, né? Para entrar na modernidade, que tem os dois sentidos, o sentido da linha do tempo, né? Idade Média, Idade Moderna, e modernidade no sentido de novidade, de algo mais avançado, entre aspas, né? De algo mais desenvolvido, entre aspas, de algo que vai se aproximando daquilo que nós temos hoje. Vai começar com essas monarquias nacionais, monarquias centralizadoras, com reis autoritários, que se tornarão os reis absolutistas. Então, essa é a ideia do livro. Mas, além disso, o que esse livro traz para vocês? Vai trazer também para vocês reflexões sobre a atualidade. Então, eu pego temas como corrupção. O que é corrupção para o Maquiavel? O que é corrupção para o Dom João II? E o que isso nos ajuda a entender corrupção hoje no Brasil? Então, se nós vimos esse capítulo de corrupção, dando spoiler para vocês, né, corrupção para Maquiavel e para Dom João II não são coisas boas. Nenhum deles vai defender a corrupção. A questão é que quando a gente fala de corrupção em Maquiavel, pode ter vários sentidos, vários aspectos. Mas no que diz respeito a, por exemplo, o uso inadequado de recursos públicos, né, o uso ilegal, é relativo. Para o Maquiavel é relativo. Vai dizer, olha, você precisa fazer o que tem que ser feito. Então, se você quer ter uma monarquia centralizadora, se você precisar, sei lá, construir um hospital desnecessariamente, construa, né? Mesmo que já tenha aquele hospital. Por quê? Porque o Maquiavel está dizendo, olha, você precisa agradar as pessoas para ter o apoio delas, para você poder se manter como rei, para você poder ter esse poder centralizador. Já o Dom João II não é um intelectual no sentido de ficar escrevendo e refletindo sobre isso, mas o que ele faz é usar a corrupção para os objetivos dele. Ele já quer centralizar o poder.
Então, em vez de ele estar na teoria, dizendo que supostamente se deveria estar fazendo, ele já está fazendo, do jeito dele, naquele contexto dele. Então, um caso é, por exemplo, ele chegar e dar um jeito de pegar dinheiro de nobres e da igreja e transferir para o Tesouro Real, por exemplo, aumentar taxações, cortar subsídios, certo? E ele gastar aquele dinheiro de uma maneira, digamos, autoritária, né? Que naquela época isso tudo são conceitos discutíveis, mas seria, para o nobre, seria uma espécie de corrupção do sistema, para a igreja podia ser uma espécie de corrupção do sistema. Então, se ele provoca um assassinato, se ele tira os títulos de um nobre, se ele toma as terras de alguém, tudo isso pode ser visto naquele contexto como um ato de corrupção, certo? Ele está usando o poder dele de rei de forma corrupta, né? Moralmente corrupta, eticamente corrupta. Então, olha que interessante. Então, tanto para o Maquiavel quanto para o Dom João II, corrupção é algo relativo. Depende. E se a gente olhar para os dias de hoje, de certa modo também depende. O que é corrupção para um não é para o outro. Claro que a gente não deve baixar a régua e aí sair roubando todo mundo. Mas a questão é fácil a gente dizer que corrupção é algo abominável, só que muitos de nós vemos filmes piratas, compramos streaming piratas, produtos falsificados de algum outro canto, certo? Aí, então eu tenho que comprar só produtos super caros. É engraçado porque muitos desses produtos super caros são feitos com mão de obra escrava lá e não sei aonde, chega nos países centrais, tipo Europa, Estados Unidos, eles trocam uma ou duas peças e vendem para você como se fosse original, né? Olha só, made in França, mas na verdade é made in China, só que quando chegou na França, o cara trocou o zíper. Tem até um vídeo sobre isso, né? Que se eu não me engano, que vários países da Europa têm uma legislação que eles dizem assim, olha, pode até ser feito em outro país, mas se você trocar o zíper e a alça da bolsa, ainda é uma Louis Vuitton. Você pode vender como uma Louis Vuitton, mesmo que não tenha sido feito lá. Pô, então não é uma Louis Vuitton, porque não foi, né? Vou tomar uma água da mina de Araguaia, sei lá. De onde veio essa água? Não, veio lá da Rússia, mas na etiqueta tá Araguaia lá. Entendeu? Então, isso é corrupção ou não é? Então, isso são coisas que fazem a gente refletir. Né? Afinal de contas, o que é corrupção? Então, esse livro traz esses debates sobre corrupção, sobre política, geopolítica, sobre o uso da força militar, sobre o uso da justiça para poder eliminar os inimigos, do judiciário, de execuções, coisas que hoje obviamente, são crime, mas naquela época eram coisas que aconteciam o tempo todo. Né? Executar alguém por alguma razão não era uma novidade. Também tem questões relacionadas ao poder da igreja, o poder religioso, como lidar com isso. Então, tudo isso eu abordo de uma maneira bem simples aqui no livro. Não precisa ser um especialista no assunto, não precisa ser um super entendedor de assuntos históricos, políticos e sociais para compreender o que eu escrevi, porque a ideia do livro é ser acessível para você. O livro tem que ser acessível para você, certo? Não é para mim, é para outras pessoas. Então eu espero que vocês leiam e gostem de ler o livro. Até porque tem muitas citações aqui relacionadas ao livro do Maquiavel, quer dizer, aos livros dele. Então você pode acompanhar, olha que coisa legal. Você pode ir lendo esse livro aqui e quando tiver citação, você vai lá ler no livro do Maquiavel. Então você pode ler com os livros dele do seu lado, que vai ser um efeito bem interessante, você acompanhar o que eu escrevi de onde eu tirei aquela informação. Então o livro vai ser uma leitura muito mais educativa, muito mais prazerosa e você vai se divertir muito mais. Então um grande abraço, pessoal, tudo de bom. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar e de comprar o livro. É o que eu posso fazer, né? Comprem um livro se puderem, por favor. Ele está em e-book, está em livro físico, está no livro tá no site da editora, no site do Google Books, está no Kindle, na Amazon, em todos os lugares que você colocar André Ramos Elo livro, vai aparecer. Ou se aparecer o Pensar Política de Maquiavel e o Fazer Política de Dom João II, o Príncipe Perfeito, André Ramos e Elo com I, certo? Então, não é um L isso aqui. Então, se vocês procurarem, vocês vão achar, tá bom? E para aqueles que quiserem ler, mas não quiserem comprar, tem uma forma, mas eu vou dizer em outro vídeo, tá bom? Para aqueles que estão curiosos, mas não têm o dinheiro. Aí eu digo, quem sabe? Tchau, tchau, hein, pessoal. Até a próxima.